Seja bem-vindo à nossa aula de revisão número 6 do primeiro módulo do curso Inglês 360. Esse curso reúne tudo o que você precisa para você de fato começar a falar inglês. Nesta aula a gente vai rever tudo o que a gente estudou em nossas primeiras aulas quando aprendemos a conjugar em todas as pessoas qualquer verbo na língua inglesa. Na primeira aula, a gente estudou infinitivo. Infinitivo é quando começa tudo, é quando o verbo ele não está conjugado, é quando ele está em sua primeira forma antes de começar a conjugação. Em português, nós temos 3 tipos de infinitivo: primeira, segunda e terceira terminação. Aqueles verbos que terminam em ir, por exemplo, sorrir, aqueles verbos que terminam em ar, como por exemplo, falar, e aqueles verbos que terminam em er, como por exemplo viver. Não é? Essas são as 3 terminações de infinitivo em português. Em inglês não existe terminação, em inglês existe o início, e você vai identificar que o verbo está no infinitivo quando ele começar com o to, como por exemplo, to love, você sabe que love é amor, mas to love é amar. Work pode ser trabalho, mas se você vir to work, você vai saber que é trabalhar. Tá? Então essa é uma forma bem prática de você identificar qualquer verbo quando ele não está conjugado. Isso é importante você saber porque esse verbo não conjugado ele pode estar no meio de uma frase. Por exemplo, eu quero falar, eu quero estudar, eu tenho que ir, eu gosto de beber. Então você identifica os verbos no infinitivo também em uma frase normal, não necessariamente sendo em uma tabela de conjugação de verbos. Depois que isso ficou bem claro na primeira aula, a gente passou a conjugar. E a gente viu que, diferente de português, para você conjugar um verbo em inglês, basta você substituir esse to pelo pronome. E o pronome a gente viu I, you, he, she, it, we, you guys, you, they. E a gente viu que o verbo ele não vai mudar quando você for conjugando, diferente de português, que para cada pessoa, para cada pronome, o verbo ele tem uma forma diferente de ser conjugado, né? Em inglês não, em inglês o verbo ele apenas substitui, o pronome vai substituir o to e pronto, já conjugou. Salvo, exceto na terceira pessoa do singular, que é o he, o she e o it, que o verbo vai sofrer uma leve alteração, não é uma grande alteração, é uma leve. A gente vai apenas adicionar o s no final desses verbos. Por exemplo, o verbo trabalhar é to work. Eu trabalho, você vai tirar o to e colocar o eu. I work. Você trabalha ou tu trabalhas, você vai substituir o to work pelo you work e assim por diante. Na terceira pessoa, o he, o she e o it, você vai falar works, acrescentando o s. E a gente viu que nem todos os verbos na terceira pessoa você simplesmente acrescenta o s. A gente viu também alguns verbos que eles não seguem essa regra, são poucos verbos. A gente viu have, o have vai ficar has, lembrando que não existe o haves, tá? E a gente viu também o do e o go. O do é importante você gravar o do no seu coração, porque vamos trabalhar o do nos próximos módulos. O do e o go, eles vão ficar does e goes, respectivamente. E por fim, a gente viu um grupo de verbos terminados com y. E quando o verbo for terminado em y, para você conjugá-lo na terceira pessoa do singular, você vai tirar o y e substituir pelo ies. Por exemplo, studies. Então, desta forma, é importante que você visualize que qualquer verbo em inglês, quando ele estiver sendo conjugado, ele precisa necessariamente que o pronome esteja presente, tá? Então, por exemplo, o verbo work, voltando para o verbo trabalhar. Se você viu o verbo work sozinho, você vai imaginar que é o verbo, que é o substantivo trabalho, ou que alguém está lhe dando uma ordem. Trabalhe. Pois para ser conjugado é importante que esteja lá I work, you work, they work, you guys work, we work. E perceba que no momento o verbo variou, o verbo mudou. E é por isso que você vai ver a diferença com o pronome, e ele precisa estar presente. E qualquer verbo ele segue essa regra, até mesmo os verbos impessoais, aqueles verbos que não tem uma pessoa conjugando, que são verbos temporais, por exemplo, o verbo chover,
o verbo nevar, o verbo ventar. Qualquer verbo temporal, você precisa também colocar o pronome. E para este tipo de verbo, a gente vai usar o pronome it. Né? Não dá para colocar o eu chovo, eu nevo, você neva. Não dá para colocar. Por essa razão, você vai usar o it para esse tipo de verbo. Tudo bem? Por exemplo, acontece. O verbo acontecer, que é o verbo to happen. Como é que você vai conjugar a frase? Acontece, né? Perceba que aqui você precisa necessariamente colocar o it. Vai ficar it happens. Obviamente com S, pois o it faz parte da terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então esse foi o assunto que a gente viu nesse primeiro módulo. É importante que você domine bem todo esse conteúdo, tá? Se você ainda tiver alguma dúvida sobre algum conteúdo específico, vá lá na aula e assista novamente. Pois próxima aula a gente vai avançar com um novo episódio, com um novo módulo, onde a gente vai aprender a fazer perguntas, respondê-las das formas negativas e afirmativas. Então, nos vemos próxima aula.